Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. Vamos fazer aqui uma pausa primeiro, porque a essência daquilo que nós vamos ler aqui está em você entender quem eram os publicanos. Na quarta-feira a gente falou um pouco sobre isso, e para quem não esteve aqui na quarta-feira, publicanos eram chamados os judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos do seu próprio povo, porque Roma invadiu Israel e agora exigiam que o povo pagasse impostos a Roma da sua própria terra. Imagine você ser dono da sua terra, vem um país estrangeiro, toma posse das suas terras e diz: agora, para você viver na sua terra, você tem que me pagar impostos. Então você já imagina o ódio que muitos tinham de Roma. Agora, imagine o ódio daquelas pessoas que eram judeus, do seu próprio povo, e que cobravam impostos para Roma, ou seja, trabalhavam fazendo essa coleta de quê? De impostos. Então, os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos do seu próprio povo, por isso eles eram considerados traidores da sua pátria, da sua nação, porque trabalhavam para os invasores, e tinham o hábito de enriquecerem, como você vai ver aqui, o próprio Zaqueu reconhecendo isso, que eles tinham o hábito de roubar os impostos, eles cobravam impostos a mais, extorquiam e se enriqueciam em cima disso. Então, os publicanos eram odiados, e Zaqueu não era um publicano qualquer, Zaqueu era o chefe deles. Então, se tinha alguém sujo ali, naquele lugar era quem? Era Zaqueu. Se tinha alguém que era odiado ali, era Zaqueu. Só que veja só o detalhe, no versículo 3, o que esse homem corrupto, materialista, odiado ele queria? Está escrito aí: procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, o que aconteceu? Você observa no versículo 1, que o Senhor Jesus estava passando por Jericó, ele não iria ficar ali, ele estava apenas a caminho de Jerusalém, e passou por aquela cidade. Zaqueu, certamente, ouviu aquele burburinho, o comentário das pessoas, porque onde Jesus passava, aquelas multidões iam até ele, e ouviu falar quem era Jesus. Zaqueu não era um discípulo de Jesus, Zaqueu ouviu falar de quem era Jesus, do que Jesus fazia, e quando ele ouviu aquelas informações sobre Jesus, nasceu dentro dele o desejo de quê? De conhecê-lo. Veja que coisa interessante, só as informações que ele recebeu não foram suficientes, ele queria mais, ele queria conhecer aquele que eles estavam falando. É isso que tem que nascer dentro das pessoas que chegam à igreja, que ouvem informações sobre Deus, que ouvem falar sobre Deus. Há pessoas que estão na igreja desde criança, que ouvem desde criança falar sobre Deus. Há pessoas que tiveram uma educação religiosa, que desde criança ouvem falar sobre Deus, mas ainda não o conheceram. Elas só têm informações sobre Deus. Elas sabem quem é Deus. Se vier aqui à frente, às vezes é capaz até de fazer uma pregação melhor do que a minha, porque conhece a palavra, conhece a igreja, conhece tudo sobre a fé, mas não tiveram ainda um encontro verdadeiro com quem? Com Deus, com esse Deus que ela tem tantas informações, e por isso não houve transformação, porque você pode ver no exemplo de Zaqueu, que só receber informações não mudou quem ele era, ele continuou sendo quem ele era. A mudança só aconteceu em Zaqueu quando ele conheceu pessoalmente Jesus, porque a informação não muda ninguém.
informação religiosa, informação bíblica, não converte ninguém. A pessoa só se converte quando ela tem um verdadeiro encontro com Jesus. Amém? Então este homem, ele queria saber mais. Havia dentro dele essa sede. Eu quero conhecer esse Jesus que tantas pessoas falam. Eu quero conhecer esse Jesus que tem curado toda essa gente. Eu quero saber quem ele é. Só que quando ele chegou lá, havia uma multidão, e ele, por ser baixinho, não conseguia ver, não conseguia identificar quem era Jesus. Se a vontade de conhecer Jesus não fosse tanta, o que ele faria? Outro dia, quando ele passar aqui de novo, outra ocasião, vou embora. Eu tentei, mas não deu certo. Mas quando a sede de conhecer a Deus é grande, a pessoa não desiste. Ela não abre mão de conhecer Jesus. Ela não abre mão de conhecer o Deus que ela ouviu falar. Então, o que ele fez? Ele subiu numa árvore só para ver Jesus passar. E foi exatamente nessa atitude que ele tomou, que está escrito aí no versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa interessante. Quando Jesus passou, imagine aqui a árvore, Zaqueu ali pendurado ali em cima, Jesus passou, nessa hora a coluna aqui faz jeito, atrapalha mais do que ajuda, mas imagine aqui a árvore, Zaqueu lá em cima, pendurado, e Jesus passou de baixo, e quando ele estava passando de baixo, ele olhou e disse: Zaqueu, desce depressa. Veja que coisa interessante. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu e chamou ele. Imagine a surpresa de Zaqueu ao ouvir Jesus chamando ele pelo nome. Se você está aqui e você diz: pastor, eu sou este Zaqueu que não conheci Jesus ainda, mas ele conhece você, como ele conhecia Zaqueu. Ele viu Zaqueu antes de Zaqueu ver a ele. Antes de Zaqueu subir naquela árvore, quando Zaqueu estava ouvindo informações e teve sede de conhecer Jesus, já ouvia e via a sede que ele tinha de o conhecer. Por isso Jesus disse: desce depressa. Veja que se Zaqueu tinha sede de conhecer Jesus, Jesus tinha sede de se apresentar a ele. Às vezes há pessoas que elas dizem assim: eu não sei, de repente eu não fui batizado com o Espírito Santo ainda, porque não chegou a minha vez, porque não é o tempo ainda. Como que Deus iria demorar para fazer uma coisa que é tão importante para nós? Como que isso pode fazer sentido na cabeça de uma pessoa? Não faz sentido. Deus tem pressa que você o conheça. Deus tem pressa que você receba o Espírito Santo. A pressa em Deus de você ter Ele dentro de você é maior do que de você ter a prosperidade, a cura, a família convertida, porque não há nada que Ele mais deseja do que estar dentro de nós através do Espírito Santo. Então Ele tem pressa. Jesus disse para ele o quê? Desce depressa. E Deus está com pressa em poder batizar a todos com o Espírito Santo, em poder fazer com que você possa dizer assim: agora sim eu conheço Deus, agora sim eu conheço Jesus, e Ele está dentro de mim. Amém? Então Jesus disse: desce depressa. E no versículo 6, Zaqueu, está escrito que apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Em algumas traduções diz que ele desceu a toda pressa. Então, você vê nas atitudes de Zaqueu a sede que ele tinha. Olhem para mim, por favor, porque a sede é uma coisa que se transforma em atitudes. Não existe a possibilidade de uma pessoa dizer que tem sede de Deus e isso não se tornar visível. Quando uma pessoa tem sede de Deus, ela vai fazer coisas para expressar essa sede, como fez Zaqueu. Ninguém mandou ele subir naquela árvore, ninguém mandou ele ir até Jesus,
foi a sede dele que obrigou ele a tomar aquela atitude. Então, quando uma pessoa ela tem sede, ela não precisa que ninguém diga para ela o que ela tem que fazer, a sede dela lhe obriga a fazer aquilo. Então, a pessoa que tem sede de Deus, ela vai fazer sempre alguma coisa para chamar a atenção de Deus, porque ela quer conhecer Jesus. Então, se ela de repente está no pecado, ela vai dizer o seguinte: eu vou deixar este pecado porque eu quero conhecer Jesus. Se a pessoa está dentro da igreja, mas ela não se entregou ainda, não se batizou nas águas, é aquela pessoa que vem de forma religiosa, mecânica, ou vem apenas para agradar o marido, ou a esposa, ou os pais, ela diz o seguinte: não, eu não vou mais ir para a igreja dessa forma, eu vou com toda sede. Você vê que a sede se torna visível, como também a falta de sede também é visível. Às vezes há pessoas que elas dizem que não são batizadas com o Espírito Santo, mas na hora da busca, a gente percebe o porquê. Porque há pessoas que na hora da busca, na hora da oração, ela não abre a boca para orar. Às vezes há pessoas até que nem têm disposição de ficar de pé. E eu não estou me referindo àquelas pessoas que estão doentes, que têm algum problema físico, porque se a pessoa está com dor, é melhor buscar mesmo sentado, concentrado, do que ficar de pé sentindo dor e aquilo incomodando. Eu estou dizendo aquela pessoa que às vezes, ela tem disposição para ficar 1 hora de pé no trabalho, 2 horas se for preciso, mas não tem a mesma disposição para buscar a quem? A Deus. É aquela pessoa que não tem disposição para chegar mais cedo à reunião, para vir mais preparado, porque uma coisa, eu sei, principalmente quem tem criança pequena, que às vezes acontece, você quer vir mais cedo, mas a criança se atrasa, às vezes acontece isso ou aquilo, mas há ocasiões em que não, que a pessoa pode fazer, mas não há o quê? Sede da pessoa dizer o seguinte: não, essa não vai ser mais uma reunião, essa vai ser diferente, eu vou mais cedo, eu vou fazer uma oração, eu vou estar no Espírito, porque essa reunião eu vou conhecer Jesus. Quando você assiste os testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, você vê isso. Você vê pessoas que fizeram jejuns, você vê pessoas dizendo: olha, eu acordei de madrugada aquela semana. Você vê pessoas que dizem assim: olha, eu deixei de fazer isso, eu deixei de frequentar tal lugar. Ninguém recebeu o Espírito Santo sem mostrar uma sede. Só aqueles que tinham sede e que transformaram essa sede em atitude é que viram Jesus, que conheceram Jesus, que tiveram a experiência de receber o próprio Deus dentro de si, através do Espírito Santo. Amém? Então, está escrito que ele, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Você veja, começou, as lutas de Zaqueu começaram, né? Zaqueu começou a incomodar. Basta você aceitar Jesus, basta você buscar a Deus, e parece que isso começa a incomodar todos ao seu redor. Isso é normal. Assim como perseguiram Jesus, vão perseguir também todos aqueles que buscarem Jesus. Então, você veja, como nós vimos ali, o Senhor Jesus não estava naquela cidade, ele estava passando, ele precisava de uma casa para pousar ali à noite e continuar a sua viagem. Então, todas aquelas pessoas que estavam naquela multidão eram um forte candidato para Jesus ficar onde? Quem é que não queria ter o privilégio de receber Jesus na sua casa? E aí, de repente, quem Jesus escolhe? O cobrador de imposto. E não só, o chefe dos cobradores. Então, disseram, a multidão começou a reclamar: tanta gente aqui honesta, tanta gente aqui seguindo a Jesus já há mais tempo, tanta gente que ele poderia escolher, foi escolher quem? Zaqueu. Olha, pessoal, humanamente falando, a multidão tinha razão. Mas os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? E Deus falou para o profeta: olha, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração interior. Então, os critérios de Deus não era
quanto aqueles que eram honestos, que eram leais, que eram isso, que era aquilo. Os critérios de Deus eram o seguinte: quem tem sede? Quem aqui quer me conhecer? Quem aqui não está interessado nas minhas curas apenas? Porque no meio daquela multidão, muita gente estava ali porque queria ser curado. Muitos estavam ali porque queriam comer dos pães e peixes que Jesus multiplicava. Muitos curiosos estavam ali porque queriam ver quem era Jesus por curiosidade, queriam ver os milagres que tanta gente falava. Então, o critério de Jesus foi: quem aqui está aqui e quer conhecer a mim? Quem está aqui que é pecador e quer ser salvo? Quem está perdido e quer se achar? Aí ele encontrou um homem que era ladrão, que era desonesto, que era odiado, que era desprezado, mas que queria ser um homem de Deus, que queria ser diferente. Então Jesus disse: é você. Percebe, sim ou não? Então ele não está procurando pessoas perfeitas, ele não está procurando pessoas antigas de igreja, ele está procurando quem tem sede. Sede de quê, pastor? Sede de conhecer a Ele, sede de ser um novo homem, uma nova mulher. Amém? Então, Jesus encontrou esta sede em Zaqueu. E, versículo 8, levantando-se Zaqueu, isso já na casa dele, já depois da ceia, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, lá já na casa, depois de ouvir o que Jesus estava a ensinar, Zaqueu levanta a mão e diz assim: Senhor, com licença, eu quero dizer para o Senhor que a partir de hoje, eu resolvo restituir tudo que eu roubei. Em outras palavras, eu decido deixar de ser essa pessoa que eu tenho sido. E quando ele fez isso, foi uma decisão que partiu dele. Em nenhum momento você vê que foi Jesus quem disse para ele fazer aquilo. Foi algo que partiu de quem? Dele. Ele disse para Jesus que queria mudar. E você sabe que no caso dele, no caso de Zaqueu, o pecado dele era justamente o materialismo dele que levou ele a enriquecer à custa da exploração dos outros. Mas há outras pessoas que de repente o que elas têm que deixar é outra coisa. Há pessoas que têm que deixar o orgulho, há outros que têm que deixar de repente a mágoa, há outros que têm que deixar o apego às coisas deste mundo, a promiscuidade, há outros que têm que deixar uma amizade que ela é nociva à sua fé. Todos têm algo para ser deixado. No caso de Zaqueu, era o materialismo, aquela vida gananciosa que ele tinha, que prejudicava quem fosse preciso para conquistar o que queria. Então, ele decidiu: olha, a partir de hoje, eu vou restituir tudo. Amém? Você pode imaginar a cena de Zaqueu indo de porta em porta, na casa de quem ele roubou. Eu até estava dizendo hoje, às 7h30, imagine Zaqueu tocando, batendo na porta, naquela época não tinha campainha, batendo na porta, chamando, e lá dentro a pessoa diz assim: lá vem o bandido, vai me dar o golpe de novo. E de repente Zaqueu vira e diz assim: olha, eu vim devolver o que eu roubei. Você está bem, Zaqueu? É você mesmo? Tem certeza? Eu conheci Jesus, agora eu sou diferente. Olha, peço desculpa, está aqui o que eu roubei. Amém? Não é isso que deve acontecer com todos que conhecem Jesus? Chegar naquela pessoa que foi ofendida e dizer assim: me perdoe porque eu te ofendi. Para aquela pessoa que você mentiu. Eu sei que de repente você está dizendo assim: mas comigo é o contrário, fizeram comigo. Mas será que você é tão santo assim que nunca fez também com alguém? Será que você também não tem algo para se consertar? Quantos que tem que chegar naquele seu amigo de fim de semana e dizer assim: fulano, olha, a partir de hoje eu não vou mais sair com você aos fins de semana. O quê, rapaz? Olha,
justo essa semana que tem rodada grátis para todo mundo. Eu nasci de novo. É o homem chegar na amante, ou vice-versa, e dizer o seguinte: olha, acabou, eu vou ser marido de uma só mulher. É a pessoa dizer para o pecado o seguinte: acabou, esse homem, essa mulher que eu fui, já não existe mais. Amém? Quando uma pessoa conhece Jesus de verdade, é isso que acontece. E quando isso acontece, quando essa pessoa toma essa atitude, qual foi a resposta de Jesus? No versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje venho salvação a esta casa. Veja, Jesus não disse que houve salvação quando ele subiu na árvore, Jesus não disse que houve salvação quando ele foi perseguido, houve salvação quando ele decidiu mudar quem ele era. A salvação só acontece quando eu me entrego, e essa entrega, ela é traduzida na mudança de atitude, na mudança de comportamento, na mudança de vida que eu decido fazer. Amém? E aí, então, Jesus disse: hoje houve salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso Jesus disse: eu vim buscar os que se achavam perdidos. Zaqueu se achava perdido na vida que ele estava a viver, e Jesus pôde salvar ele. Os que estavam lá fora, que se achavam corretos, que se achavam honestos, que se achavam salvos, não foram salvos, não foram encontrados, mas aquele que se achava perdido foi. Então só consegue ser salvo, Jesus só consegue achar aqueles que se consideram perdidos, aqueles que dizem o seguinte: eu me considero um pecador, eu me considero uma pessoa perdida, Senhor, eu preciso da tua salvação. Então ele vem e salva. Agora, quem acha que já mudou o suficiente, que já faz mais do que os outros fazem, esses nunca mudam. Esses vê os outros sendo mudados e eles continuam sempre a mesma pessoa, porque eles estão olhando mais para o erro dos outros do que para os seus próprios erros. Zaqueu só estava olhando para si próprio, para o seu próprio erro, enquanto a multidão estava olhando para o erro de Zaqueu e de tantas outras pessoas. Amém? Então, se você tem sede de conhecer Jesus, o que é que você está disposto a deixar por causa dessa sede? Se você quer mais do que informações, se você quer mais do que apenas frequentar a igreja, você quer ter Jesus, ter um encontro pessoal com Ele, receber o Espírito dEle dentro de você, o que você está disposto a abrir mão, o que você está disposto a corrigir e fazer, em nome desta sede que você tem? Você vai falar para Ele agora. Amém? Fiquem de pé, por favor. Tenho sede de Ti, tenho fome da Tua presença.